Olá! Hoje vamos dar uma espiada por dentro das salas de reunião das grandes empresas brasileiras. A gente vai desvendar os segredos da governança corporativa, analisando um estudo que botou uma lupa em como elas são administradas. Para entender essa história, a gente vai começar com um dilema que existe em qualquer negócio: a confiança. Depois, vamos ver qual é o sistema criado para resolver isso. E aí, o mais interessante, vamos mergulhar nos resultados de um verdadeiro boletim, vendo o que as empresas do Brasil estão fazendo certo e onde ainda precisam melhorar. Vamos lá. Então, para começar, vamos direto ao ponto: a confiança. Quando alguém decide investir numa empresa, como ter certeza de que as pessoas que estão no comando estão de fato trabalhando para os donos daquela empresa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a dúvida que todo investidor tem, não importa se é um grande fundo de investimento ou uma pessoa física aplicando as economias. E esse dilema tem nome, sabe? É o problema de agência. Para ficar mais fácil, imagina que você contrata um empreiteiro para reformar a sua casa. Ele é o agente e você, o dono da casa, é o principal. Tem que existir um jeito de garantir que ele vai fazer o melhor para a sua casa e não só para o bolso dele. Nas empresas, a lógica é a mesma. E aí, como é que as empresas resolvem essa parada? Bom, é aqui que entra o nosso tema principal de hoje: um conjunto de regras e boas práticas que a gente chama de governança corporativa. De forma bem simples, a governança é o que organiza a casa. O objetivo principal é diminuir o risco de uma má gestão e, claro, garantir que o dinheiro de quem investiu vai ter um bom retorno. E para esse sistema funcionar de verdade, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa diz que ele precisa se apoiar em 4 pilares. Primeiro, transparência, ou seja, comunicação clara. Segundo, equidade, tratando todos os sócios de forma justa. Terceiro, a prestação de contas, onde os gestores são responsáveis por suas decisões. E por último, a responsabilidade corporativa, que é pensar na sustentabilidade do negócio. Ok, a teoria é bonita, mas e na vida real? Para descobrir isso, um grupo de pesquisadores decidiu investigar a fundo as empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, a B3. Basicamente, os pesquisadores fizeram um pente fino nos sites e nos relatórios oficiais de empresa de consumo entre 2018 e 2020. Foi como se eles tivessem criado um boletim para ver se o que as empresas dizem que fazem bate com a realidade. E aí, qual foi o resultado dessa prova? Vamos começar com as notas boas, com aquilo que o estudo mostrou que as empresas estão fazendo direitinho. Olha só que dado interessante. A grande maioria das empresas, tipo 96%, manda muito bem na transparência em seus próprios sites, deixando super claro quem são as pessoas que formam o conselho de administração. Isso mostra um compromisso real com a clareza. Além disso, a maioria das empresas disponibiliza o currículo dos conselheiros e traduz os sites para o inglês, o que é ótimo para atrair investimento estrangeiro. São passos muito importantes para construir confiança. Mas será que a história para por aí? Agora vamos para o outro lado da moeda, porque o boletim também apontou umas lacunas bem sérias entre o que deveria ser e o que de fato acontece. Em 2020, por exemplo, metade dos conselhos era formada só por homens. E mesmo na outra metade que tinha alguma diversidade, a presença feminina era mínima, geralmente 1 ou 2 mulheres. Outro ponto que acende um alerta: em 15% das empresas, a mesma pessoa ocupa o cargo de diretor executivo e também faz parte do conselho de administração. Essa prática, conhecida como dualidade, é bem arriscada porque pode criar um baita conflito de interesses. E agora, olhem só que curioso, que desconexão. Enquanto quase todo mundo, 96%, publica a lista de conselheiros no seu site, na hora de mandar essa mesma informação nos relatórios oficiais para a Bolsa, só 19% incluem o dado. É uma diferença gritante, não é? E tem mais, 54%. Mais da metade das empresas não divulga de forma clara as informações sobre o seu comitê de auditoria interna. E olha, esse é um grupo importantíssimo, que serve justamente para fiscalizar as contas e os controles da companhia. Pois é, essas notas baixas no boletim não são só um detalhe técnico. Elas têm consequências muito reais e bem poderosas, principalmente para o bolso de quem investe. O próprio estudo deixa isso bem claro. Uma boa governança não é só sobre cumprir regras, é sobre construir a confiança que atrai dinheiro, que atrai investimento. E isso fortalece não só a empresa, mas a economia como um todo. No final das contas, o jeito que uma empresa é gerenciada afeta diretamente a capacidade dela de crescer.
A falta de diversidade, por exemplo, pode limitar a visão de futuro. A falta de transparência na auditoria pode esconder riscos. Ou seja, proteger quem investe e garantir o sucesso da empresa a longo prazo depende de uma governança que funcione de verdade, não só no papel. Essa investigação sobre os conselhos no Brasil acaba nos deixando com a pergunta final. Uma pergunta que vale para qualquer negócio em qualquer canto do planeta. E a resposta para ela pode muito bem definir o futuro da empresa. Obrigado pela companhia nesta análise.